Oi, sou a professora Luciana Siqueira. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de clínica cirúrgica, falando sobre as principais cirurgias. Vamos falar hoje sobre as cirurgias do aparelho cardiovascular. O sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração, os vasos sanguíneos, que são as artérias, veias, arteríolas e o sangue. Uma das cirurgias do sistema cardiovascular são chamadas de cirurgias vasculares, que é chamada de safenectomia. Vamos ver o que seria essa safenectomia? Remoção da veia safena. Voltando lá na imagem, olha. A veia safena, então, seria uma remoção na região aí, ó, dos membros inferiores da veia safena. Quando é indicado esse tipo de cirurgia? Quando ocorre varizes no MMII. O que seria esse MMII? É a abreviatura, né? É a sigla do termo membros inferiores, no plural. MMII. Então, quando é indicada a safenectomia, nos casos de varizes nos membros inferiores. Quais seriam os membros inferiores? Pernas e pé, tá? Cuidados ou assistência de enfermagem no pré-operatório. Manter o leito em Trendelenburg para facilitar o retorno venoso. Reduzir o edema. Trendelenburg, essa posição de Trendelenburg é com os membros inferiores elevados no leito, né, com o leito elevado na parte dos membros inferiores. Reduzir o edema e aliviar a dor, né, usar meias elásticas, deambular periodicamente, ou seja, andar por alguns períodos, né, geralmente determinado, prescrito pelo médico. Estimular a ingestão hídrica, que é o que? Beber bastante líquido. Higienização completa. Enteróclise na véspera da cirurgia, se prescrição médica. A enteróclise é a lavagem gastrointestinal que a gente faz, colocando um laxante na região do reto e lá faz a lavagem gástrica para tirar todo o resíduo como de fezes do intestino, para que esse paciente possa ser submetido a uma cirurgia. Isso é caso se tiver prescrição médica. Jejum de 8 horas, lembrando que é o pré-operatório, e tricotomia do membro afetado da região inguinal e pubiana. Região inguinal e pubiana na região da genitália, dependendo da posição onde vai fazer a cirurgia dessas varizes, a gente faz também a tricotomia nos membros inferiores. O pós-operatório. No pós-operatório dessas cirurgias cardiovasculares, a gente vai estar verificando, aferindo sinais vitais, pressão arterial, respiração, pulso, temperatura, observar sinais de choque, observar a coloração e a temperatura das extremidades enfaixadas, se não está aparecendo cianose, que é as extremidades roxas, observar para ver se não está com diminuição da distribuição do oxigênio, observar sangramento nas ataduras, manter o leito em Trendelenburg, que é a posição dos membros inferiores mais elevados, e observar a retenção urinária. O que seria a retenção urinária? O paciente que vai estar com dificuldade, né, no pós-operatório, de realizar a diurese, a eliminação da urina. No caso, em alguns casos, ocorre dessas cirurgias cardiovasculares, ocorre também a amputação dos membros isquemiados. Então, o que seria? A retirada do membro que os tecidos já estão mortos, né? Não funcionam mais,
não tem mais oxigênio, então morreu, não tem como mais salvar aquele membro, então ocorre a amputação do membro inferior, que é as pernas, né? Amputação do membro superior, que é os braços. Então vamos ver sobre como seriam os cuidados em caso da necessidade de fazer uma amputação. Por exemplo, no caso dessa infecção, uma inflamação nas veias, nas artérias, que pode ocasionar o déficit da distribuição de oxigênio e com isso fazer com a morte dos tecidos, das células, dos membros e levar eles a ser membros isquemiados, ou seja, sem suporte de oxigênio adequado. Então, esse seria um procedimento de amputação. Então, vamos lá, vamos ver os cuidados no caso de amputação. Os cuidados do pré-operatório e os cuidados no pós-operatório. Cuidados no pré-operatório. Manter estado físico e geral em condições para a cirurgia, ou seja, né, o psicológico do paciente, dando orientações, manter calmo, dar assistência psicológica ao paciente devido a alterações da autoimagem, porque nós sabemos que não é fácil um processo de amputação. Por quê? Porque é como se fosse uma mutilação de alguma parte do seu corpo, que se deixar aquele membro isquemiado, sem falta de oxigênio, sem o aporte sanguíneo adequado, né, que leva oxigênio, aquele membro não serve para mais nada, pelo contrário, ele vai ficar isquemiado, necrosar e pode desenvolver vários processos infecciosos, inclusive atingindo outras partes do corpo. Isquemia é a falta de fornecimento sanguíneo para um tecido orgânico devido à obstrução causada por um trombo, seja ele formado por placas gordurosas ou por coágulo sanguíneo. Então, alguma coisa que um trombo que obstruiu o trajeto do sangue que leva oxigênio, né, para determinado membro, por exemplo, as pernas, e aí, sem oxigênio, não há vida nos tecidos, nas células. Então, por isso que a gente chama de membro isquemiado. Observação. Para qualquer amputação, o paciente ou responsável deverá assinar uma autorização para a amputação. Então, tem um termo nos hospitais, antes do paciente ser submetido à cirurgia, se ele estiver consciente, ele vai assinar se ele concorda ou não concorda com a amputação desse membro. Conscientizar o paciente que a amputação não deve levá-lo a uma incapacidade para a vida como um todo. A gente vê vários casos, né, de superação, de pessoas que precisaram devido a um câncer, devido a algum acidente automobilístico, devido a algum trombo, né, que surgiu na corrente sanguínea, no sistema cardiovascular, algum problema que levou à necessidade da amputação desses membros, e as pessoas, elas se superaram, estão cheias de vidas, procuram atividades, principalmente atividades físicas para fazer, então se reinventam, né, mesmo depois da amputação. Então, cuidados, essas orientações a gente deve fazer, acalmar o paciente, tentar dar conforto o máximo possível. Por quê? Porque é uma alteração da autoimagem desse paciente, né? Imagina você ficar sem um membro, não deve ser fácil. E a assistência de enfermagem no pós-operatório, o paciente recebeu, foi amputado, né? Retirou essa parte isquemiada, esse membro isquemiado. Então, primeiramente, controlar os sinais vitais, observar sangramento na incisão. O que é a incisão? É o corte onde foi feito e retirado esse membro. Verificar secreções e aspecto geral do coto cirúrgico, extremidade do membro operado. Olha aí, ó, esse rapaz aí. O coto é isso aí, é as extremidades onde ficou amputado, onde ocorreu a amputação. Os cuidados com o coto.
Não colocar esparadrapo diretamente sobre a pele, porque é um corte, uma incisão, isso pode lesionar e ferir mais. Evitar edema, enfaixando sem compressão exagerada, colocar a faixa como está sendo colocado aí, mas não comprimir, não apertar muito para que se evite o inchaço. Não deixando o coto pendente, sempre firmar ele, deixar bem fixo, feito curativo adequado. Manter posicionamento correto no membro, não colocando travesseiros para a elevação do coto, pois dificulta a circulação. Tem que deixar o membro como se existisse ainda, né? No caso aí a perna. Proporcionar atividade e recreação ao paciente para que diminua a sensação do membro fantasma. Geralmente, pacientes, quando ocorre a amputação de algum membro, ele ainda fica sentindo, né? O cérebro ainda emite estímulos e que esse paciente ainda vai ficar sentindo como se ele tivesse a perna, o braço, pensando que ele está se movimentando, flexionando. Por isso que é chamado de membro fantasma. E agora nós vemos algumas cirurgias do aparelho digestivo e intestinal, ou seja, do sistema gastrointestinal. Uma das cirurgias, geralmente essas cirurgias do sistema gastrointestinal, a gente usa muito, os cirurgiões usam muito para fazer a nutrição desse paciente. Colocamos sondas, o cirurgião coloca no centro cirúrgico, né, faz uma incisão no estômago, uma incisão no intestino, para que o que não está conseguindo fazer fisiologicamente, normalmente, por exemplo, se alimentar, não está conseguindo se alimentar adequadamente pela cavidade oral, né, tem que colocar um catéter, uma sonda na região do estômago. Então vamos ver. Gastrostomia, olha aí, antes o estômago e depois um paciente com uma gastrostomia. O que seria essa gastrostomia? Procedimento cirúrgico que mantém uma comunicação da luz gástrica com o plano cutâneo da parede abdominal através de uma sonda. Olha a imagem aí, mostra direitinho o estômago, né, as paredes abdominais e a sonda ou catéter. Com as finalidades de drenagem, de compressão e da alimentação, que é nutrição. Então, drenar é o quê? Tirar aquele líquido em excesso, por exemplo, processo de hemorragia, drenar esse sangue. E para a nutrição, que é a alimentação do paciente. Quando é indicado? Estenose do esôfago, tumores esofagianos na região do esôfago, né? Tumores podem ser benignos ou malignos, podem ser câncer, né? Os malignos. Situações em que ocorre a perda dos reflexos da deglutição, ou seja, o paciente não está conseguindo deglutir, né? Fazer a alimentação normal pela cavidade oral. Traumatismo crânioencefálico, acidente vascular cerebral e também megaesôfago. Então, estenose. O que seria a estenose? Um estreitamento ou uma compressão da região do esôfago. Então, estreitamento dessa região do esôfago que dificulta, né, a passagem do alimento. Então, por isso faz o uso da gastrostomia, do catéter, né, da sonda, para a nutrição também e para a drenagem. E vamos ver aqui o conceito de megaesôfago. Só um minuto. Megaesôfago é uma das indicações para se realizar a gastrostomia. É o grave alargamento do esôfago, então mega, grande, né? Então vai enlarguecer o esôfago, podendo aparecer como sintomas dificuldade de deglutição, sensação de entalo e ainda dor torácica, que vai
ocasionar um emagrecimento desse paciente. Então, mega esôfago, o esôfago, né? Um alargamento do esôfago. O esôfago, ó, ele tá lá no sistema gastrointestinal que desce para o estômago. Aquele cano, como se fosse um cano que desce para o estômago. Cuidados do pré-operatório. Verificar sinais vitais. Supervisionar higienização completa, pesar o paciente, fazer enteróclise na noite de véspera, ou seja, lavagem intestinal, fazer tricotomia abdominal no caso do sexo masculino, que pode ter presença de bastante pelos, assistir psicologicamente o paciente, o qual poderá resistir a uma nova forma de nutrição e quanto à mudança anatômica, por exemplo, como instalar a sonda, né? Então, tudo isso abala o paciente psicologicamente. Então, esses seriam os cuidados no pré-operatório. Pós-operatório. Conectar a sonda de gastrostomia ao látex e adaptar ao coletor. Manter a sonda de gastrostomia aberta no pós-operatório imediato ou conforme recomendação médica. Anotar no prontuário do paciente aspecto e volume das drenagens de 6 em 6 horas. Observar queixas de náusea, vômitos, ocorrência de distensão abdominal, um aumento, né, do abdômen. Comunicar ao enfermeiro responsável pelo plantão, pois o sistema poderá estar obstruído. Então, se essa sonda estiver obstruída, pode estar o quê? Não está drenando o que tem que ser drenado, está acumulando no estômago, no abdômen, né? E dá essa distensão, um aumento abdominal. Observar rigorosamente o volume e os intervalos das refeições. Não administrar refeições quentes ou muito frias, porque essa sonda, ó, ela serve também, a gente conecta nessa parte que fica fora, né, na parede abdominal. Geralmente a gente conecta uma seringa de 20 ml e por ali a gente coloca água primeiro para limpar o trajeto. Depois vem com uma dieta líquida e dá toda essa dieta para o paciente. Depois vem com água de novo para limpar e fecha essa entradinha para não ficar o refluxo, né? Retornando aquilo que a gente administrou para o paciente, por sonda de gastrostomia. Não utilizar o êmbolo das seringas para forçar a entrada dos alimentos. O que é o êmbolo? É aquela parte interna da seringa que a gente puxa ela e aperta quando vai aspirar a medicação. Então, é o êmbolo. Irrigar a sonda de gastrotomia antes e após as refeições com 15 ml de água, foi o que eu falei agora, né? A gente coloca sempre água antes, 15 ml de água antes e depois que passou o alimento. Manter a sonda fechada após as refeições, acabei de falar sobre isso. Posicionar o paciente em semi-Fowler durante e após as refeições, que é o que? A cabeceira mais inclinada para deixar ele mais sentado, para facilitar, evitar, né, o retorno. Pesar o paciente diariamente, porque como muda a alimentação, o paciente não está fazendo alimentação normal pela cavidade oral, aonde na boca, na língua, nós temos regiões de sentir, né, o sal, o doce, do paladar, eles não têm, então pode, devido à dieta, pode estar fazendo com que esse paciente perca peso. Supervisionar a higiene oral 4 vezes ao dia ou quando necessário. Observar e anotar a frequência e aspecto das eliminações intestinais. Porque tudo no organismo desse paciente com gastrostomia vai ser mudado devido à dieta, né? Devido a esse procedimento. Tudo vai mudar, as eliminações intestinais, as diureses, a gente tem que estar avaliando. Olha aí, ó. Um catéter aí, ó, gastrostomia. Complicações cirúrgicas que pode surgir, o emagrecimento, desnutrição e distúrbio do funcionamento intestinal. Por quê? Porque, como eu disse, a dieta muda, né? Muda tudo.
e aí o intestino pode estar estranhando e aí muda completamente essas evacuações, que são fezes. Complicações mais frequentes. Infecção no local da pele, olha aí o jeito que tá, né, o abdômen aí desse paciente. Obstrução do tubo, pode obstruir com alguma secreção, com algum tipo de alimento. Remoção acidental desse tubo, ó, ele pode sair, o paciente movimentando muito, puxando, batendo na mão, pode sair. E migração do tubo, o que seria essa migração? Ele sair do abdômen e ir para outra região do corpo. Então, seriam algumas complicações mais frequentes. Outro tipo de procedimento que faz parte também do sistema gastrointestinal é a ostomia. Essa ostomia nós fizemos até uma aula prática na sala de aula e nós vamos comentar um pouco sobre ela aqui. O que é essa ostomia? É a cirurgia que garante a comunicação entre um órgão interno e o meio externo. Por exemplo, ostomia intestinal é a cirurgia feita para a saída de fezes. Urostomia é a cirurgia feita para a saída de urina. Olha aí nessas imagens embaixo aí. Nós temos, as imagens dessas ostomias. Urostomia é a cirurgia feita para a saída da urina. Ileostomia é uma cirurgia que pega a porção do íleo, que é uma porção do intestino, do íleo, e exterioriza para o lado de fora do abdômen. E a colostomia, que pega uma parte do intestino grosso e exterioriza para parte também fora da cavidade abdominal. Colostomia e ileostomia. Colostomia é a ostomia intestinal realizada no intestino grosso. As fezes apresentam-se de maneira semilíquida e posteriormente pastosa. Na colostomia descendente, as fezes poderão ser eliminadas da forma sólida, semelhante àquelas eliminadas normalmente pelo ânus. Então, depois nós vamos ver ali direitinho as imagens. Ileostomia é a ostomia realizada no intestino delgado. Então, a colostomia é a ostomia intestinal realizada no intestino grosso e a ileostomia é a ostomia realizada no intestino delgado. Ambos os processos afetam a frequência de eliminação de fezes e a consistência dessas fezes. Na ileostomia, observa-se inicialmente as fezes são eliminadas na forma líquida, passando posteriormente para uma textura pastosa. Na colostomia descendente, as fezes poderão ser eliminadas na forma sólida, semelhante à que a gente elimina normalmente pelo ânus. Colostomia, aí nós estamos vendo o sistema gastrointestinal com o estômago, intestino grosso, intestino delgado, que desce na porção do íleon e se une ao reto até sair no ânus. Introdução. Colostomia é definida pela abertura de segmento cólico na parede abdominal, visando o desvio do conteúdo fecal para o meio externo. Olha a imagem aí. Então, exteriorizou uma parte do intestino. Vamos voltar aqui para vocês verem, uma parte do intestino grosso. E essa parte exteriorizada que fica do lado de fora, que é um pedaço do intestino, é chamado de ostoma, ostoma, tá? Colostomia é uma exteriorização no abdômen de uma parte do intestino grosso com a finalidade de construir um novo trajeto para a saída das fezes.
Essa exteriorização é feita de maneira cirúrgica, dentro do centro cirúrgico. Após a cirurgia, o indivíduo que passou pelo procedimento deverá utilizar uma bolsa coletora, uma vez que não é mais capaz de controlar a eliminação fecal. Ou seja, o paciente que ele passa por uma colostomia, ele não consegue eliminar as evacuações pelo reto, né, saindo pelo ânus, e como a gente faz normalmente. Então aí mostra a imagem, né? A abertura da ostomia fica na parte de fora, a parte externa, na parede abdominal. E aqui tem a bolsa. Aqui tem a bolsa, que ela serve para coletar essas fezes que não está saindo mais pelo reto. Colostomia é uma comunicação da luz do cólon, né? Porque o intestino grosso ele é dividido em colo descendente, colo transverso, que a gente vê lá em anatomia. Então, é a comunicação da luz do cólon com a parede abdominal. Indicação: quando é indicado fazer essa colostomia? Obstrução aguda do colo, neoplasias, que é câncer, câncer, neoplasias intestinais, que é câncer ou tumor intestinal, trauma intestinal, por exemplo, um acidente com armas, um acidente automobilístico, um acidente com armas brancas, que é faca. Cuidados ou assistência de enfermagem no pré-operatório. Ouvir com atenção, minimizar os receios semelhantes à ileostomia, estar atento quanto ao comportamento do paciente, dieta líquida e mínima em resíduos, jejum de 12 horas, conforme prescrição médica. Quando a cirurgia é eletiva, que é uma cirurgia que é marcada, né? Fazer o preparo intestinal com antecedência. E os laxativos, que são os laxantes para evacuar, para eliminar as fezes, prescritos pelo médico, poderão ser à base de suco de laranja e manitol. Tricotomia abdominal e pubiana, que é na região pubiana, né, dos órgãos genitais. Cuidados no pós-operatório. Observar o pós-operatório imediato. No pós-operatório imediato, alterações como taquicardia, né, esse coração bater acelerado, cianose, que é o arroxeamento, roxo nas extremidades, dispneia, dificuldade para respirar, sudorese, hipotensão, que é a queda da pressão arterial, e palidez. Observar e anotar periodicamente o aspecto e o volume das eliminações pela colostomia, ver a coloração dessas fezes, a consistência dessas fezes, o odor dessas fezes, fazer uma deambulação precoce, claro que com prescrição médica colocar o paciente para deambular, manter correto o gotejamento do soro, trocar a bolsa de colostomia sempre que necessário, não permitir que as eliminações caiam na pele para não irritar, as fezes podem até queimar a parede abdominal. As lesões que nós vimos aqui na parede abdominal desse paciente, ó, podem causar, né, queimaduras. A região colostomizada deve ser lavada com soro fisiológico no estômago e na pele íntegra. Encaminhar o paciente ao grupo de ostomizados da cidade ou consulta em sites para prevenir flatulências, que são peidos. Orientar o paciente para comer com a boca fechada, evitar falar durante as refeições para não entrar ar. Orientar que dietas ricas em feijão, repolho, peixes, pepino, rabanete, ovos, cebolas, condimentos, aumentam o odor desagradável das eliminações e a probabilidade de flatulência, que são os peidos, né? Complicações cirúrgicas, um prolapso e diarreias. Pode acontecer isso tudo no pós-operatório. Vamos lá.
De acordo com a parte do intestino, de acordo com a parte do intestino grosso que for exteriorizada, ou seja, colocada para fora, a colostomia pode ser caracterizada ou classificada em colostomia ascendente, que é a cirurgia realizada na parte ascendente do colo, intestino grosso, colostomia transversa, cirurgia realizada na parte transversa do colo, e colostomia descendente, cirurgia realizada na parte descendente do colo. Olha aí. Colo ascendente, transverso e colo descendente. E colo sigmoide, aí vai para o reto e o ânus. Então começa no apêndice, no seco, aí vem o colo ascendente, no intestino grosso, né? Transverso, descendente e o sigmoide. Então, aonde for ascendente, transversa e descendente, é a cirurgia realizada na parte aonde está indicado do intestino mesmo. Olha aí. Nessa primeira imagem está antes da cirurgia, tudo normal, né? E depois da cirurgia, olha lá, foi exteriorizada uma parte do colo descendente, viu lá que a gente viu que a colostomia, ela faz uma exteriorização, olha a imagem aí que dá para vocês verem direitinho, do colo descendente, olha aí, ou sigmoide, que é chamado. Então, ele que vai para o lado de fora, no caso da colostomia. Olha aí, antes e depois. Então, corta o trajeto normal, né, onde as fezes iriam descer, dado reto até o ânus, e exterioriza na parede abdominal, põe para fora. E quando é indicada a colostomia? A indicação para a colostomia são variadas. Esse processo é realizado quando o paciente apresenta um problema que impede a correta eliminação das fezes pelo ânus. Entre as condições para a realização desse procedimento estão patologias crônicas, que são doenças crônicas como doença de Chagas, doença de Crohn e câncer. Essa doença de Crohn é uma doença do intestino relacionada à parte do intestino. Além disso, a colostomia pode ser feita quando se faz uma cirurgia no intestino e deve-se, por isso, evitar a passagem de fezes pelo local até a sua cicatrização. Então, essas são algumas indicações que o paciente poderá ser submetido a uma colostomia. Existem as colostomias temporárias, que é aquela realizada para tratar um problema transitório no intestino, e já existe aquelas permanentes, que é realizado quando não é mais possível recuperar a função normal do intestino. Aí agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de bolsas de colostomia. Ó. A bolsa de colostomia é uma bolsa coletora que visa a captar as fezes produzidas pelo indivíduo que passou pela cirurgia de colostomia. Após a cirurgia, o paciente é incapaz de controlar as eliminações das fezes, necessitando, portanto, desses dispositivos. Ó, então, aqui tem a imagem, todos os materiais que são usados para esse tipo de bolsa, né? Nós vamos ver. As bolsas intestinais podem ser abertas para poder esvaziar. Olha essa bolsa aí na imagem. Ela tem só um pregadorzinho, né, na parte de baixo que a gente tira esse clampzinho e a gente com seringa joga, lava essas sondas, essa bolsa por dentro, tira todas as fezes, depois joga ou soro fisiológico. Geralmente a gente usa água mesmo, porque devido aos componentes do soro fisiológico, se pegar no estômago, no ostoma pode lesionar. Temos as abertas, as fechadas, que tem descartáveis e tem as descartáveis após o uso, foi o que a gente usou na nossa aula prática. São
fechadas, tá vendo? A parte de baixo dela não tem como a gente eliminar, por isso é descartável. Temos a de uma peça, a bolsa coletora e a barreira que protege a pele estão em uma única peça. Essa borrachinha aí é o desse círculo. A de duas peças, a bolsa e a barreira que protege a pele estão separadas, tá vendo? Cuidados com a bolsa de colostomia. Quais são os cuidados que precisamos ter? Deve ser esvaziada sempre que necessário, sendo comum o seu esvaziamento de 1 a 2 vezes por dia. Durante o banho, é importante proteger a bolsa, sendo recomendado utilizar plásticos e fitas adesivas. As bolsas reservas devem ser guardadas em local arejado, limpo, seco e longe da luz solar. Cuidados com o estoma ou ostoma, né? Que é a abertura feita na parede abdominal. Entre os cuidados destaca-se a realização de limpeza da área, a qual deve ser feita delicadamente, nunca esfregando o local. A limpeza da pele ao redor do estômago deve ser feita usando água e sabonete neutro, não sendo também necessário esfregar. É recomendado também, sempre que possível, expor a pele ao redor do estômago ao sol da manhã, lembrando-se sempre de, se nessa ocasião, tampar o estômago com gases úmidos. É importante sempre observar a cor do estômago, que geralmente apresenta-se vermelho ou rosa vivo, a umidade, o tamanho, o formato e a presença de muco, que são secreções. Se forem observadas alterações ou se houver sangramentos, é essencial procurar imediatamente um médico. Olha aí. O ostoma ou estoma. Essa é a parte do colo descendente, do intestino grosso. E agora nós vamos ver um pouco, no nosso próximo videoaula, sobre as cirurgias urológicas. Por agora é só. Acompanhe a nossa próxima videoaula. Até mais!